Botafogo 1, Palmeiras 0, acabou o jogo aí. O Verdão, apesar de jogar bem, de lutar, de buscar o empate, como sempre, não desistir nunca, como bom brasileiro, acabou não conseguindo fazer o gol de empate aí. Até porque o Flávio Lopes não estava num dia inspirado, infelizmente. Não estava, porque se estivesse, a gente teria ganhado esse jogo aí. E ele não estava, então a gente conseguiu sequer empatar o jogo. E aí, apesar das boas estreias do Felipe Anderson, do Maurício, e até a boa entrada também do Dudu, discreta, porém boa entrada. Aliás, o Dudu e o Maurício foram um pouco mais discretos que o Felipe Anderson, até porque o Felipe Anderson entrou primeiro, mas o Abel Ferreira falou sobre isso, inclusive, e a gente vai ver o que ele falou agora. Já aproveita para se inscrever aqui no canal do Verdão, já aproveita aí para preparar o comentário também, se você concorda com a escalação e com as alterações que o Abel Ferreira fez. Olha só o que o Abel fala logo depois de Botafogo 1, Palmeiras 0. Obviamente que mais pontuaram no campeonato, muitos lances de perigo. Na televisão, os 2 goleiros foram os mais votados como craques do jogo, o Everton eleito mais votado. Então, quero te perguntar se o volume, o desempenho, o que você pode avaliar nesse sentido, do primeiro tempo e até no segundo, quando você teve estreias muito importantes no teu elenco. Obrigado. Olha, acho que tu acabas por fazer um belo resumo daquilo que foi o jogo, tirando os erros que interferiram no desenrolar do mesmo. Estes são tipos de jogos que são definidos em detalhes e acho que, sinceramente, apesar de eu achar que foi um jogo bem jogado e bem disputado pelas duas equipas, o que fez a diferença foi a eficácia, e acho que foi isso, dar os parabéns ao nosso adversário que foi mais eficaz, mas há aqui erros que condicionam e de que maneira aquilo que é o desenrolar do jogo. Abel, boa noite. Igor Siqueira, do UOL. Vocês têm um reencontro com o Botafogo próximo, né, pela Libertadores, e queria saber se você já conseguiu identificar que tipo de lições pode tirar desse jogo para aplicar nesse duelo e de volta pela Libertadores, e também o quanto, na sua avaliação, a questão extra-campo, né, entre os presidentes, Leila, tal, isso pode ser combustível ou contaminar o duelo dentro de campo. O Botafogo é nosso adversário, e nós encaramos o jogo de forma normal, e são coisas que vocês gostam e vos alimenta a vocês. Nós não vivemos disso, eu não vivo disso, não vivo de polémicas, nem não faço programas, procuro procurar, essa é a minha função, é daí que eu ganho o meu dinheiro, vocês ganham o dinheiro da vossa maneira. Mas acho que o Botafogo tem um jogo franco, um jogo muito vertical, bolas à procura sempre do Tiquinho, um jogador que se segura muito bem, e quando recua o seu bloco tem 2, 3 jogadores na frente, o Luís, o outro centroavante que não o Tiquinho, que agora estou-me a esquecer aqui o Júnior Santos, que é jogador super vertical. Como te disse, é uma equipa que tu consegues entender a forma como joga, e eles são bons na forma como joga. Uma equipa vertical, procura o seu centroavante, deixa de frente, a seguir acelera nos corredores, recua no seu terreno para depois puxar, abre os seus centroavantes para depois puxar o contra-ataque. Acho que fazem isso muito bem. O exemplo do golo que fizeram é prova disso. Embora as nossas abordagens podíamos ter feito na questão individual, quer na marcação na área, quer na abordagem no 1 contra 1 no corredor, podíamos ter encurtado mais, mas como te disse, acho que foi um jogo bem disputado, onde as duas equipas queriam ganhar, e mais uma vez volto a reforçar, acho que o detalhe, que é um grande detalhe, que é a eficácia, fez grande diferença, mas volto a referir que há erros que condicionaram o desenrolar do jogo. Abel aqui, boa noite, Isabelle Costa. Você falou que não gosta, né, de entrar em polêmicas, não entra nesses assuntos extracampo, mas a gente viu algumas provocações que até passaram do ponto por parte de alguns torcedores do Botafogo em relação a Leila Pereira, né? Teve um boneco que colocaram representando a Leila Pereira, um boneco enforcado. Hoje a gente viu xingamentos a Leila Pereira. Eu queria que você pudesse falar também sobre essas situações que acontecem em extracampo, que passam até mesmo das provocações e que, às vezes, são estimuladas até por pessoas dentro dos clubes, né? Isso não se refere só ao Botafogo também, mas essas provocações, hoje, direcionadas principalmente à Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e que também representa muito no futebol brasileiro. Obrigada.
Olha, em relação a isso eu não vou falar porque isso tem a ver com a cultura do futebol brasileiro, mas eu prefiro rever os torcedores de Botafogo aquilo que eu vi hoje no estádio. Do primeiro ao último segundo, a apoiar a sua equipa. Esses são os torcedores que eu revejo, que são os verdadeiros torcedores de Botafogo. Os outros que fazem essas coisas eu deixo para vocês. Isto é algo mais profundo, que tem a ver com a educação, mas eu prefiro ficar com isto, que é o que os torcedores de Botafogo fizeram hoje. Sentia-se essa energia foi passada para os jogadores do Botafogo, alguns deles passaram do ponto e o árbitro deixou, mas eu prefiro ficar, como te disse, com essa imagem dos torcedores do Botafogo, aqueles que vieram e apoiaram a sua equipa do princípio ao fim. Essa é a função principal dos torcedores. O resto, vocês têm matéria mas tem tudo a ver com a educação e formação de pessoas. Boa noite, Fernando Silva. O Palmeiras é uma equipe que é conhecida por atacar muito, por propor sempre o jogo. Não é à toa que é uma das equipes que mais pontuaram no campeonato. Só que hoje, o primeiro tempo, por exemplo, o Palmeiras terminou com uma finalização a gol contra 4 do Botafogo. O Botafogo hoje conseguiu ter a proposta melhor de jogo. E no segundo tempo o Palmeiras conseguiu equilibrar um pouco, mas ainda assim não foi suficiente. Queria saber de você, se tratando de uma equipe como o Botafogo, que está brigando para o título contra o Palmeiras e também pela Libertadores, se esse jogo de hoje para você foi o mais difícil até agora do Campeonato Brasileiro. Olha, eu penso diferente do que tu estás a dizer. Vou-te falar de lances da primeira parte. 3, 4 minutos, o Lopes isolado ia para o golo, fazer golo. Há 15 dias atrás, neste mesmo estádio, contra o Atlético de Mineiro, o Luís, e isolado, não tocou na bola, o zagueiro do Atlético Mineiro fez falta. O que é que aconteceu? Aos 20 minutos de jogo? O que é que aconteceu? Não estavas cá, mas vocês sabem o que é que aconteceu? Foi quem? Foi expulso. Portanto, essa é a primeira. Segunda, o mesmo Lopes tem uma na cara do goleiro. Isto tudo na primeira parte. Terceira, o Estevão, um cruzamento à direita de cabeça dentro da área. Quarta, um remate do menino dentro da área que saiu ao lado. Estes são os 4 remates que nós fizemos na primeira parte. Portanto, isto é a minha opinião. Vou-te dizer mais uma vez, achei um jogo extremamente equilibrado, onde o detalhe que fez a diferença hoje foi a eficácia. E teve outros detalhes que eu não controlo, mas por isso é que eu pergunto quais são os critérios. Há erros graves hoje no jogo que influenciam e condicionam o desenrolar do mesmo. Abel, boa noite. Monique Danello, TNT Esportes. Hoje você teve as estreias do Felipe Anderson e do Maurício. Eles entraram num momento ali já de um jogo mais truncado, com o Palmeiras precisando do resultado, mas eu queria que você falasse um pouco do aproveitamento dos dois, o quanto eles incorporam, né, o elenco do Palmeiras. E se você pudesse falar um pouco mais, você já citou 3 vezes de erros que influenciaram no desenrolar, não sei se você quer falar especificamente sobre vocês os têm erros. as imagens, vocês podem... Porque é claro, são claras, e já vos disse aqui para comparar 2 imagens, não é? É claro, a cotovelada nos dentes não é claro, o agarrar quando está o último jogador, não tem ninguém à frente dele, é claro. Agora está aí e pronto, enfim, não me vou pronunciar muito mais, porque eu já falei sobre os critérios que devem ser usados, e eles devem ser igual para todas as equipas, independentemente de onde quer que seja. Em relação aos jogadores que falaste, e como falaste bem, são jogadores que nos vêm acrescentar qualidade e opções credíveis ao nosso elenco. Abel, boa noite. Fábio Jupa, da TV Globo. Eu queria projetar o jogo contra o Cruzeiro, se você pudesse falar um pouquinho sobre esse próximo confronto com o Cruzeiro. Essa é a pergunta, dou-lhe a oportunidade para fazer outra, que eu não penso no jogo do Cruzeiro, ainda acabou hoje o jogo. O jogo do Cruzeiro, se quiser fazer outra pergunta, o jogo do Cruzeiro é daqui a 3 dias, não tenho nada para lhe dizer desse jogo. Vamos descansar, recuperar, olhar para o Cruzeiro e preparar o Cruzeiro. Ainda não peguei nada desse jogo. Se quiser fazer outra pergunta, eu posso lhe responder. Muito obrigado. Abel Ferreira, puto com a arbitragem, puto aí com o Daronco. Temos que ver de novo esses lances, tá?
Por agora, eu acho que a arbitragem foi boa, apesar desse lance polêmico aí. Esse, principalmente, teve uma cotovelada não, uma abraçada na cara do Estevão também, que não deram falta, tá? Deram tiro de meta pro Botafogo, deram goal kick, pontapé de baliza, mas eu acho que foi corner aquilo ali, tá? Como diriam os portugueses, pontapé de canto não, foi falta. Se não foi falta, pô, pode meter o braço na cara, né? Pode dar abraçada na cara. Tirando esses dois lances aí, que a gente tem que ver, eu acho que não é um absurdo o jeito que foi. Fazer o quê? Tem que engolir essa aí, viu? Tem que engolir essa aí. A próxima é da Libertadores. Essa aí eu quero ver. Essa aí sim, nós vamos voltar lá e dessa vez nós vamos voltar para tirar a vitória desse jogo. Nós vamos voltar para voltar com os 3 pontos da classificação, da vitória. Porque vai ser ali o primeiro passo. Primeira mão. A segunda vai ser no Allianz Parque. Entendeu? Então a gente tem que ir para ganhar lá e para ganhar no Allianz Parque. Ganhar os 2 jogos para poder classificar bem. Botando ali uma moral ali nesse pessoal que vai estar nas quartas da Libertadores. O pessoal que está nas oitavas que vai para as quartas da Libertadores. Concorda com as explicações do Abel? Concorda com a reclamação do Abel, que era para ter expulso o zagueiro do Botafogo no lance lá com o Flaco Lopes no começo do jogo? 4 minutos de jogo lá praticamente, o jogo Flaco Lopes é agarrado assim, escandalosamente. Aquilo não era um lance para expulsão, já que aconteceu, como o Abel falou, no jogo Botafogo e Atlético, lá mesmo, o do Atlético foi expulso, Igor Rabelo, né? Eu vi esse jogo, eu tava vendo esse jogo. E o jogador do Atlético, ele agarra o jogador do Botafogo também, na situação clara de manifesto de gol, e ele foi expulso. Hoje o jogador que agarrou o Flaco Lopes não foi expulso. Só que quem agarrou hoje era o jogador do time da casa, né? Foi o time da casa que agarrou, não foi o time visitante. Será que o Daronco foi um pouco caseiro? Será que se fosse o contrário, se fosse o Palmeiras que tivesse agarrado naquela condição, será que ele teria expulsado? E eu tenho que fazer essa pergunta de novo, temos que ver de novo esse lance para ter certeza aí se de fato era um lance de expulsão ou não, né? Por enquanto, me diga se você concorda com o Abel Ferreira. Esse vídeo aqui, ó, a nossa análise pós-jogo, clica aí para você ver e avante palestra.